Boa tarde, pessoal! Aí sim, que alegria, hein? Vi que as meninas arrasaram aqui na brincadeira, hein? Quase deu pros meninos, mas eu sei que na próxima aí vocês podem melhorar, né, galera? Confio em vocês, muito bom. Show de bola, gente. Mais um domingo que a gente tá junto aqui, mais uma tarde incrível que a gente vai passar juntos aprendendo sobre Jesus. E para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou o pastor dos pré-adolescentes e eu gosto muito desse momento porque é um dos momentos onde a gente vai falar, na verdade vai ouvir o que Deus tem para falar nos nossos corações, tá bom? Então é um momento de a gente prestar bastante atenção, como o tio Natan orou aqui, a gente então vai dar foco a isso, tá bom? Mas a gente está falando sobre esse tema, escola, tô nem aí. Mas eu sei que a gente lançou alguns desafios ao longo da semana, para você então estar fazendo, né, na sua escola, com a sua família. E eu queria saber, quem está fazendo os desafios aí? Tem alguém que está fazendo desafios? Bacana, legal. Pelo menos um desafio assim você fez, show de bola, legal. Quem não fez, galera, olha, tem que melhorar um pouquinho nisso daí, tá bom? A gente manda sempre no nosso WhatsApp, lá no grupo dos pré-adolescentes. Se você não tá, você pode entrar depois e participar junto com a gente. Mas eu quero ouvir aqui se vocês estão afiados, tá bom? Com a nossa série, ok? Com o nosso tema. Vocês lembram do tema, né, do versículo principal dessa série? Qual que é o versículo principal? Ah, já participou de manhã, não, só pode agora quem vem no culto da tarde, tá? Então, qual que é o versículo-chave da nossa série? Alguém lembra? Não, já participou de manhã também. Não, tem que ser da tarde, tá bom? Vamos lá, então, o tema principal da nossa... Você sabe? Sabe qual que é o versículo, Sou? Exatamente, você está com ele na ponta da língua aí? Já preparado na Bíblia? Então, abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Rapidinho, abre rapidinho. Corre aí, abre a sua Bíblia, tá bom? Quem achou, diz amém aí. Achou? Ah, mas tem que ser o pessoal agora da tarde, tá bom? Achou, Bi? Vem aqui correndo para ler para todo mundo, então. Corre aí, Bi. Vem, Bi. Corre aqui rapidinho. Corre. Vem aqui que eu te ajudo. Isso. Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Vem aqui, Bi, do meu lado, tá bom? Então, gente, a Bianca vai ler pra gente, tá ok? Então, presta atenção aí. Tá pronta? Vamos lá. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tá certo. Ninguém aceita uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Show de bola, aplausos para Bi, gente. Valeu, Bi. Muito bom, arrasou. Exatamente, foi esse texto que a gente leu, aqui o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, porque então ela não vai iluminar. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, ou seja, num lugar alto, onde ela ilumina a todos que estão na casa. Da mesma forma, a vida de vocês, as boas obras de vocês devem brilhar para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Esse é o nosso texto base, gente. Então é um texto que você deve levar para a sua vida. Tá ok? Então anota para você decorar. Tenho certeza que ele vai fazer muito sentido para você ao longo da sua vida com Jesus, tá bom? Mas continuando sobre a nossa série. Vamos lá. Acho que deu... Aí foi. Tá? Foi. Agora eu queria muito que vocês parassem para pensar. A gente está com esse tema agora, né? Escola, tô nem aí. Mas a escola, pessoal, não é só um lugar onde você aprende sobre matemática, aprende sobre português, sobre ciência. Na verdade, a escola vai muito além disso. A gente tem aprendido que a escola é o nosso campo missionário. Então, imagine aí que Deus escolheu você para ser um missionário. E num lugar onde mais você está ao longo da sua semana. E qual é o lugar que mais você está na sua semana? Você passa várias horas do seu dia. Aonde? Na escola. Exatamente. Então, Deus nos chamou para ser um missionário na escola. E, logicamente, que eu não estou falando para você ser aquela pessoa que vai lá no meio da galera, no meio do intervalo, grita para todo mundo prestar atenção em você, porque então você vai começar a pregar.
sabe? Ou que você vai cantar uma música, ou que você vai no meio da sala de aula levantar para todo mundo e dizer que Jesus é o Salvador, que as pessoas estão indo para o inferno e que eles precisam acreditar. Não, calma. Tem muita gente que acha que precisa fazer isso na escola. Mas eu quero te ajudar a aprender como a gente pode evangelizar na escola. E a pergunta que eu vou fazer para você é essa aqui, ó. Imagina se Jesus estudasse na sua escola. Como seria? Vamos lá, responde para mim, meninos. Se Jesus estudasse na sua escola, como seria? Conta para mim. Aí. Algum menino? Hã? Pode falar, gente. Como você acha que seria? Edu, como você acha que seria? Você não tem ideia de como seria? Né? Mais alguém? Pode falar. Legal, aprender com Jesus, bacana. Mais alguém? Lá no fundo, Mar? Isso é legal, ele compartilharia sobre o evangelho, bacana. Mais algum dos meninos? Não? Vou aqui para as meninas então. Vamos lá, meninas. Vocês, vamos aqui. A escola seria melhor, né? Tá, bacana. Pode falar. Ensinar a palavra para várias pessoas e aí a escola seria um ambiente mais crente, mais educado com os outros, cada um educando educado com os outros. Bacana, Jesus ensinaria os mandamentos, bacana. Pode falar lá. Mudaria comportamento. Legal, Jesus chamaria a atenção de quem é um na igreja e outro na escola, né? Bacana. Mais alguém? Não? Show de... Ah, pode falar. Jesus ia chamar a atenção daqueles malcriados, né? É verdade. Teve uma pessoa que falou hoje de manhã que eu achei muito legal. Jesus iria contra o bullying. Pode falar, só rapidinho. Ia corrigir a pessoa, né? Boa, muito legal. Muito bom, gente. É verdade. Acho que vocês colocaram bastante coisas como Jesus seria na escola, pregaria o evangelho, ele ia contra o bullying, ele ajudaria as pessoas, ele ajudaria muitas coisas, de fato. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Então, se nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus, nós devemos ser uma imagem de quem Jesus é na escola. Então, Jesus não precisa estar na escola, porque eu e você estamos lá. Então você está na escola, então você precisa ser alguém que vive o evangelho, que pratica o evangelho. Foi isso que Jesus nos chamou a fazer. Abre sua Bíblia aí comigo em Mateus, capítulo 28. Lá o último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A gente vai aprender algo muito importante. A gente vai aprender que Jesus envia, cada um de nós, nos envia para pregar o evangelho. Nos envia para evangelizar. Então, abre aí Mateus, capítulo 28, versículo 19. Fechou. Se você achou, fica com ele aí guardadinho que a gente vai ler junto, tá bom? Isso. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Isso. Vamos lá, vamos ler o texto aqui, ó. O texto diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse texto. O que esse texto está querendo dizer? Naquele momento, Jesus estava junto com seus discípulos. E os discípulos são pessoas que decidem seguir alguém, decidem imitar alguém, decidem seguir o seu mestre, ser semelhante ao seu mestre. Então Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando algo para aqueles discípulos, e essas são uma das últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. E aí então ele dá uma missão para esses discípulos. Esse texto é muito conhecido como a Grande Comissão, ou seja, é a grande missão de Deus para os seus discípulos, as últimas palavras. Ele diz o seguinte: olha, portanto, agora a missão de vocês é: vão e façam discípulos de todas as nações. Quando Jesus está falando isso, vão e façam discípulos, Jesus está dizendo o seguinte: sejam semelhantes a mim e
façam imitadores. Né? Então, sejam e façam, né, imitadores de Jesus. Então, você deve pregar o evangelho para que outras pessoas conheçam a Jesus e, a partir de um relacionamento com Jesus, se pareçam com ele. E, pessoal, o texto continua dizendo assim, ó, vão e façam discípulos de Jesus, de todas as nações. E quando se fala de todas as nações, se fala de uma localidade, de um local. E aí a gente tem falado muito sobre você ser um missionário aonde? Na escola. Então, aonde é o seu campo missionário? Aonde você deve ir fazer discípulos de Jesus? Em qual lugar? Aonde? Aonde? Na escola, exatamente. Então, Jesus nos chama a evangelizar na escola. Só que deixa eu ajudar você a pensar um pouquinho, porque evangelizar na escola não significa que você tem que pregar como um pastor. Evangelizar na escola é você viver de uma forma que mostre Jesus através das suas atitudes. Então, você não precisa subir numa cadeira lá na sua sala e sair pregando para as pessoas dentro da sua sala de aula, tipo, falando, olha, Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você não precisa também ir no meio do pátio, né, e falar, todo mundo presta atenção aqui em mim, porque agora eu vou falar de Jesus. Calma, você não precisa fazer isso. Né? Outra coisa, você não precisa pegar um megafone, né, e aí lá no meio da cantina, galera, presta atenção que agora eu vou falar de Jesus. Calma, não precisa ser assim. Tá? Eu vou te ajudar a pensar, tá bom, sobre como falar de Jesus. Uma das formas de você evangelizar, pessoal, é por isso aqui, ó, pelo exemplo. Seja um exemplo. E eu quero abrir com você o texto de Mateus. Aí, ó, você já está com a sua Bíblia aberta em Mateus. Abre em Mateus 5 agora. Volta aí um capítulo um pouquinho. Mateus 5, versículo 16. Abre aí, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Tá facinho? Vamos ler juntos aqui, então, tá bom? O texto vai dizer o seguinte, ó. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. O que esse texto está ensinando para a gente, Arthur? Que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, buscando ser semelhante a Jesus, vai brilhar. E aí nisso as pessoas vão ver, e com isso elas vão louvar a Deus, elas vão conhecer a Deus. Então o nosso exemplo é uma forma de evangelizar. O nosso exemplo é uma forma de alcançar o nosso amigo. Até porque muitos amigos, eles não vão querer ouvir sobre Jesus, mas eles sempre vão estar observando você. Vão estar observando o que você faz, observando o que você fala, observando o jeito que você reage. Eles vão estar sempre observando o nosso exemplo. Estão observando se a gente é bondoso, se a gente respeita as pessoas, se a gente perdoa o nosso amigo, se a gente trata com amor as outras pessoas. Isso é uma forma de evangelizar. Eu vou dar vários exemplos para você agora, tá? Imagina lá que na hora do lanche, né, na hora do intervalo, você percebe que um colega da sua turma, ele está sozinho. Ao invés de você ignorar aquela pessoa, você vai lá e convida ele a sentar junto com você e com seus amigos. Isso é uma forma de demonstrar o amor de Jesus para aquela pessoa. Outra situação é quando você vê a sala bagunçando, ninguém respeitando o professor, você escolhe então ouvir o professor e escolhe ajudar o professor. Você vai lá até o professor e pergunta, professor, o que eu posso te ajudar? Como eu posso contribuir para a classe ficar mais calma e poder então a gente continuar a aula? E aí então com isso, os seus colegas vão notar o seu comportamento diferente. E aí até nesse momento que notarem o comportamento diferente, eles vão perguntar, cara, por que você é assim? Por que você faz isso? E aí então essa é uma boa oportunidade para você falar de Jesus. Porque você fala assim, olha, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu sei que Jesus não faria bagunça, mas Jesus ajudaria. Outro exemplo, se você foi tratado mal, alguém tratou você mal, ou foi injusto com você, ao invés de você revidar, você escolhe perdoar. Isso vai mostrar para as pessoas que você tem um coração diferente. Os seus amigos vão ver que você não guarda rancor e vão querer entender por que você age assim. E aí você pode explicar, porque Jesus te ensinou a perdoar. Outra situação, seus colegas começam a falar mal de alguém. Começa a falar, fofocar lá, tititi, aquela coisa toda, né? E aí, então, qual que é a atitude certa? Você escolhe não participar disso. Não escolhe falar mal dos outros e não escolhe também ficar fofocando por aí da vida dos outros. Você age diferente e muitas pessoas vão olhar para você com mais respeito, com mais confiança. Outra situação que você pode ser semelhante a Jesus, se você vê o seu colega triste, sua amiga está triste, está ansiosa por conta de algo, está com o coração meio abatido,
você pode escolher ajudar ele. E ajudar de forma simples. Chega lá e pergunta para ele, olha, você precisa conversar? Se você precisa conversar, eu estou aqui. Você precisa que alguém ore por você, porque você está passando por alguma situação difícil? Você vai lá e ora por aquela pessoa. Você se oferece para ajudar o seu amigo, a sua amiga. Até porque, pessoal, eu concordo com o que Lutero diz. Ele diz o seguinte, ó, se nós somos chamados de cristãos, ou seja, pessoas que amam a Jesus, nós precisamos viver de forma que os outros também vejam a Jesus. Então a gente precisa viver de uma forma que as outras pessoas, elas enxerguem a Jesus. Então agora eu vou te dar algumas dicas, tá? Dicas preciosas. Então se você está com o seu caderno, você está com o seu celular, agora é hora de você tirar foto, tá bom? Anotar tudo bonitinho, para você pegar essas dicas e começar a desenvolver isso na escola. Então, dicas para você evangelizar na escola. A primeira delas, pessoal, é essa aqui, ó. Faça um devocional durante o intervalo. Sabe aquela coisa de você tirar um minutinho para você ler a Bíblia na escola? Chama o seu amigo lá no particular e aí fala para ele assim, ó, se você tem um outro amigo lá na sua escola, que ele vai em igreja, que você sabe que ele ama Jesus, que ele conhece Jesus, vai lá e fala assim, olha, vamos fazer devocional junto? Não precisa ser só da rede, pode ser de outra igreja também. Fala assim, ó, vamos ler a Bíblia junto? E ali então vocês dois começam a ler a Bíblia juntos, vocês podem levar a Bíblia para a escola, ou vocês podem até usar o aplicativo, né, para poder ler a Bíblia, e ali então vocês vão aprendendo juntos a confiar mais em Jesus. Outra coisa que você pode fazer, escrever cartões de oração. Tá? Então como que pode fazer isso, Arthur? Tá lá, seu colega está preocupado, você percebeu que ele está triste, e aí então você pega e escreve um bilhetinho, sabe um post-it? Escreve um bilhete assim, olha, estou orando por você, percebi que você está triste, olha, deixa eu dizer um negócio para você, eu queria lembrar que Deus te ama, eu queria que você pode lembrar que você pode entregar suas preocupações a Deus, porque Ele nos ama, que Ele cuida bem de nós. Então isso é uma forma de demonstrar o amor de Deus, através de bilhetinhos. Outra coisa que você pode fazer, anote pedidos de oração e ore. Então se você percebeu lá que seu amigo está com dificuldade, chega nele e fala assim, olha, eu posso orar por você? Eu vi que você está triste, vi que você está magoado, vi que você não foi bem na prova, vi que você brigou com a sua mãe, aquela coisa toda, vi que você brigou com seu pai, com seu irmão. Meu, você está passando por alguma situação difícil? Se coloque à disposição. Leve um caderninho, sabe? E anota os pedidos de oração dos seus amigos. Está no celular? Anota no bloco de notas o pedido de oração dos seus amigos. E chegando em casa, você ora por eles. Outra coisa, outra dica, organiza um clube de leitura. Tá? Então tá lá com o seu pessoal, né? Tem 2 ou 3 amigos, então junta o clube de leitura na hora do intervalo ali para ler a Bíblia. Aprender sobre a história de Daniel, aprender sobre a história dos filhos pródigos, aprender sobre a história de Davi, aprender sobre várias histórias da Bíblia. E ali vocês fazem um clube bíblico e vão aprendendo juntos sobre a Bíblia. Outra coisa, use suas redes sociais. Para quem tem rede social, use sua rede social para compartilhar versículo, para compartilhar reflexão, para você contar um testemunho de algo que você viveu com Deus. Sabe? Então, você pode, de fato, usar suas redes sociais para mostrar que você ama a Jesus. Às vezes você vai lá e compartilha um trecho da pregação, compartilha uma frase, né? Compartilha um louvor que você gosta muito. Você pode fazer um stories lá contando o que você aprendeu hoje no Pulse. E aí então você fala assim para as pessoas, olha, eu quero convidar vocês aí que estão me assistindo a estar aqui no Pulse também. E aí, através das redes sociais, você então pode ali desenvolver e pregar o evangelho. Então começou lá a usar a rede social, tira foto, está fazendo devocional, posta, marca o Pulse lá que a gente quer ver você então propagando isso para as pessoas. Até porque, pessoal, tem um texto em Mateus 10 que diz o seguinte, portanto, quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai. O que esse texto está ensinando? Que nós precisamos confessar para todo mundo que Deus é o nosso Pai. Então a gente não tem que ter vergonha da nossa fé. E outra coisa, ore pelos desafios que você tem na escola. Então se você vai fazer uma prova, que é difícil, ora antes. Ora pedindo para Deus calma, sabedoria. Se houver um conflito entre os seus amigos, ore pedindo paciência. Ore pedindo para que Deus resolva a situação, para que eles possam crescer num relacionamento com Jesus. Mas vamos lá, que eu quero mostrar algo para você. O que você não deve fazer, tá? O que você não deve fazer. Dica, tá bom? Primeiro, não julgue ou critique amigos que pensam diferente de você. Não julgue e não critique. Você não precisa julgar, criticar ninguém. Tá? Respeite a pessoa. Respeite. Por exemplo, você não precisa
forçar ninguém, você não precisa pressionar ninguém a aceitar Jesus. Você começou lá o seu devocional, sabe? Você pegou e chamou um amigo para fazer devocional com você. Chamou um amigo para fazer devocional com você. Aí ele não aceitou a primeira vez. Tá tudo bem, respeita. Aí na outra semana você chama de novo. E ele falou assim, vou pensar. Respeita. Aí depois, numa terceira vez, você continua ali, insistindo. Ele fala assim, não, beleza, eu vou lá fazer devocional junto com você. E aí você celebra. Você não forçou ninguém, mas você foi convidando ele. Mas a gente precisa respeitar as pessoas. Outra coisa, você não precisa discutir com ninguém sobre religião. Não precisa ficar discutindo sobre religião. Sabe, não, porque você está errado. Não, porque isso. Não, você não precisa discutir. A gente não está lá para discutir, a gente está lá para amar. A gente está lá para ser diferente, né, e amar essas pessoas. Isso é o que você não deve fazer. Não julgue ou critique os amigos que pensam diferente. Não pressione ninguém a aceitar Jesus e não discuta sobre religião. Mas o que nós devemos fazer? O que sim, Arthur, nós devemos fazer? Primeiro, compartilhe o seu testemunho com amor. Sabe a sua história com Jesus? Quem você era antes de Jesus e quem você é? Isso você pode compartilhar. Tem vários pré-adolescentes que, por exemplo, passavam por momentos de ansiedade, eram ansiosos, brigavam muito, tinham um problema com raiva, com ira, e começaram a participar do Pulse, começaram a ter um relacionamento com Jesus, e as coisas foram mudando. Então você pode contar isso para os seus amigos. Olha, antes de ter um relacionamento com Jesus, nossa, eu brigava muito com os meus pais, eu falava muito palavrão, eu fazia muita coisa errada. Mas agora com Jesus, eu estou aprendendo o que é certo, eu estou falando a verdade, eu estou querendo ser uma pessoa melhor. Você pode testemunhar, contar sobre a sua história. Segundo, mostre Jesus através das suas atitudes. Das suas atitudes. De você fazer sempre algo que é semelhante a Jesus. Então, antes de fazer qualquer coisa, lembra daquela pergunta: o que Jesus faria? Será que Jesus falaria desse jeito? Será que Jesus agiria dessa forma? E com certeza, Deus vai estar falando com você. E último, respeite o limite das outras pessoas. Respeite. Lembra que eu comecei falando de respeitar? Respeite. Se a pessoa não quer, fica calmo, respira. E aí vai tentando de novo. Tenta na próxima semana, convida para vir no Pulse e você vai indo aos poucos, sempre respeitando e demonstrando amor. Até porque, pessoal, essa é a nossa missão. A nossa missão é essa aqui, levar pré-adolescentes a um relacionamento crescente com Jesus. Você acha que eu vou estar lá na sua escola? Não, eu não vou estar lá na sua escola para pregar o Evangelho. Os voluntários não vão estar lá na escola, na sua sala de aula para pregar o Evangelho. Qual que é a missão que Deus dá para você na sua escola? É você que tem que levar os outros pré-adolescentes a um relacionamento crescente com Jesus. É você que está lá naquele campo missionário. É você que Deus está chamando para isso. E pessoal, deixa eu dizer algo, vocês estão na fase mais importante da vida de vocês. É a fase de decisão. É a fase onde a maioria das pessoas, ela aceita seguir a Jesus. Então vocês têm essa missão de pregar o Evangelho. E deixa eu contar algumas histórias aqui bem rápido para você. Eu lembro de um pré-adolescente que veio para mim uma vez e falou assim: Arthur, eu tô orando por um amigo meu que ele é ateu. E ele orou, gente, por quase um ano todo. E aí o amigo dele começou a vir na igreja. O amigo dele começou a vir por ele ter insistido, respeitado, amado, sido um exemplo. E hoje, pessoal, esse amigo já se batizou. Esse amigo está servindo na igreja. Esse amigo, ele toca até na banda já. E é um baita cara que está vivendo um relacionamento com Jesus, por conta de uma oração do amigo dele, de um pré-adolescente. Outra história que eu quero contar para você. Recentemente, chegou uma menina para mim, uma pré-adolescente, e falou assim: Arthur, eu estava orando tanto para uma amiga minha que não é da igreja ir para o acampamento. Só que ela não tinha dinheiro. Ela não tinha dinheiro. Arthur, eu orei todos os dias. E Deus ouviu minha oração, Arthur, porque a mãe dela chegou para mim e disse que fez uma rifa, que conseguiu levantar o dinheiro. E a minha amiga vai para o acampamento. Olha só que incrível. Outra história. Teve um pré-adolescente que chegou e recebeu uma tarefa na escola. O professor disse assim: olha, vocês precisam escolher um livro e vocês precisam apresentar esse livro diante da classe toda. Diante da classe toda. E aí, então, esse pré-adolescente falou assim: Arthur, eu posso escolher um livro para falar sobre Jesus na escola? Eu falei: pode. E ele falou assim: eu estou pensando em escolher o livro do Thiago Matos, aquele que fala assim: Jesus não é o que você pensa. O que você acha? Eu acho massa. E, gente, ele foi lá, leu o livro todo, ele fez um resumo, ele fez a apresentação de slide, e, gente, ele tirou uma baita nota na escola. E aí, o mais importante,
ele não teve vergonha. Ele foi e apresentou para a classe toda dele quem é Jesus. Quem é Jesus? E as pessoas ali, então, começaram a conhecer Jesus através da vida dele. Por exemplo, tem pré-adolescentes que estão aqui no meio de vocês. No meio de vocês. Depois vocês falam, menino, no pequeno grupo, tá bom? No meio de vocês. E aí lá, eles começaram a ter coragem de pregar o evangelho. E eles foram para a escola e começaram a fazer pequenos grupos. E nesses pequenos grupos, aqueles pré-adolescentes começaram então a se interessar. Outros pré-adolescentes, outras pessoas que não iam à igreja, começaram a participar e aquele pequeno grupo começou a ficar maior. E hoje tem vários pré-adolescentes que foram alcançados por esse pré-adolescente que começou a ler a Bíblia na escola. E uma última história que eu vou contar para você. Existiam 2 pré-adolescentes aqui que começaram a pregar o evangelho na escola. Eles começaram a ler a Bíblia no intervalo. Aí, ao invés de todo mundo, né, porque todo mundo ia para o intervalo, ia para o pátio, esses pré-adolescentes ficavam dentro da sala de aula. E na sala de aula, eles começaram a ler a Bíblia. E chegou um dia que um pré-adolescente entrou, viu, eles estavam lendo a Bíblia e falou assim, o que vocês estão fazendo? Ele falou assim, a gente está lendo a Bíblia. E aí então ele falou assim, cara, eu fiquei curioso, mas por que vocês começaram a ler a Bíblia? Porque lá a gente aprendeu na igreja que a gente precisa crescer no relacionamento com Jesus. E esse pré-adolescente então se interessou em conhecer aqui o Pulse. E aí ele veio. E aí depois ele foi para o acampamento. No acampamento ele entregou a vida dele para Jesus. E aí depois ele voltou para a casa dele e a família dele começou a ver atitudes diferentes. E a família dele não vinha na igreja. A família dele foi tão tocada pela vida desse pré-adolescente que começou a vir na igreja. Começou a servir na igreja. E hoje, pessoal, a família toda é batizada. A família toda está aqui na igreja servindo e ajudando outros pré-adolescentes a crescer no relacionamento com Jesus. Histórias incríveis. Mas de pré-adolescentes que tomaram uma decisão de avançar. E eu tenho certeza que todo mundo já assistiu esse filme aqui, né? Vingadores? Assistiu? É, a maioria. E deixa eu contar algo aqui pra você. Tem um momento nesse filme que parece que todo mundo ia morrer. Que o Thanos ia ganhar. E aí o Capitão América tá meio assim, né, desesperado, triste, frustrado. E aí então o Capitão América vê ali o negócio, o movimento, né, do arco aparecendo. E aí vários Vingadores, ali os guerreiros, os heróis aparecendo. E aí então o Capitão América se enche de esperança. E aí o Capitão América ele estende a mão assim, né? E aí então vem o martelo do Thor lá. Se você viu aquela cena, o martelo do Thor chega. E aí então o Capitão América ele diz uma frase que ficou muito conhecida. Ele diz o seguinte: avante, Vingadores. Ou Vingadores, avante. E aí então eles vão para a guerra e batalham e ganham. E é algo incrível que acontece ali. Deixa eu dizer algo para você. A gente não precisa de um martelo. A gente não precisa de superpoder. A gente não precisa disso. Exatamente. A gente precisa da Bíblia. Deus já nos deu a Bíblia. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, que ela é poderosa, que ela transforma. A gente tem um Deus poderoso que está à frente. Então, gente, nessa batalha, o nosso Deus, ele não conhece a palavra derrota. Então, por isso, pessoal, a gente pode ir com confiança, pregar o Evangelho, porque Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida, por meio da palavra, por meio da Bíblia. Então, pré-adolescentes, eu quero dizer algo para vocês. Pulse pré-adolescente. A palavra para vocês esse ano é essa, ó. Avante. Vamos para cima. Posso contar com você, sim ou não? Sim! Vamos para cima, sim ou não? Sim! Vamos pregar o Evangelho, sim ou não? Sim! Então, nós contamos com vocês. Vocês são a luz do mundo. E a gente conta muito com vocês. Então, isso aí, Rafa, é para gritar, é para ficar feliz. E, gente, a minha oração é para que no fim do ano, essas cadeiras inteiras aqui, ó, sejam lotadas dos seus amigos, que vocês vão trazer para cá. Então, não parem de pregar o Evangelho. Amém? Então, para a gente refletir e praticar, primeiro, você foi chamado por Jesus para ser luz aonde estiver. Seja um exemplo, compartilhe o amor de Jesus e viva o Evangelho todos os dias. E último, não tenha medo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, gente, rapidinho. Eu queria convidar você. Feche seus olhos rapidinho. Convidar você. Agora, nesse momento, nessa conversa com Deus, assim, Deus, me ajuda a pregar o Evangelho, Jesus. Me ajuda a não ter vergonha de pregar o Evangelho. Me ajuda a ser corajoso para falar do teu amor para os meus amigos.
Me ajuda a ser corajoso para falar da tua verdade para aqueles que estão precisando. Jesus, nos ajuda a ser parecidos contigo. Então ora mesmo agora. Sabe aquele amigo, amiga, que vocês estão orando muito para que Deus alcance? Coloca o nome dele agora. Fala aí para Jesus. Jesus, olha, aquela minha amiga, aquele meu amigo, eu estou orando muito para que você alcance, fale ao coração desse pré-adolescente, desse meu amigo. Coloca aí o nome do seu amigo, da sua amiga, do seu primo, da sua prima. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a sua oração. E eu vou orar junto com você agora. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada pré-adolescente aqui. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz em nosso meio. E o que a gente pede, Deus, é que o Senhor enche esses pré-adolescentes do teu amor. Enche esses pré-adolescentes, Deus, de coragem, para que eles possam ir aonde muitos não querem ir. Que eles possam fazer o que muitos, às vezes, têm vergonha de fazer. Que eles sejam corajosos, ó Pai, para pegar o teu evangelho. Que eles sejam corajosos de compartilhar a história de vida do Senhor e o que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos, ó Deus, que os amigos deles sejam alcançados por Ti. E que eles possam ser, Deus, luz do mundo onde estiverem. Esse é o nosso maior pedido, Pai, para esses pré-adolescentes. É isso que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém?